Durante a Primeira Guerra Mundial, um número de mulheres sem presidente se juntou ao esforço de guerra. Apesar de não terem ido para o combate tradicional, essas mulheres responderam à ação e taparam o vazio depois que os soldados foram embora. Nas linhas de frente, motoristas de ambulâncias, médicas e enfermeiras salvaram milhares de pessoas. Sem as mulheres, seria possível que os aliados tivessem perdido a guerra. No início do século XX, a Inglaterra era uma das maiores, mas apesar de sua riqueza, a população ainda sofria de desigualdade e pobreza, e as mulheres tinham poucos direitos e poucas oportunidades. A Grande Guerra é frequentemente mencionada como um período de impacto positivo para as mulheres, que pela primeira vez ocupavam trabalhos que antes apenas homens dominavam. Milhares serviam na linha de frente e acredita-se que a guerra tenha fortalecido a defesa pelo direito ao voto. Nem tudo relacionado às mulheres era positivo. Muitas dessas mudanças estavam relacionadas ao término do fim da guerra. E a grande questão é, a Primeira Guerra foi realmente transformadora para as mulheres? A Inglaterra entrou na guerra em agosto de 1914 e mais de 4,9 milhões de homens haviam se alistado ou chamados para o exército. Agora, milhares de mulheres estavam prontas para trabalhar antes mesmo do surto da Primeira Guerra. Porém, agora elas tinham trabalhos bem mais ativos, mais bem remunerados e também mais perigosos. Elas foram encorajadas a garantir que o homem da família se alistasse através de anúncios em jornais e cartazes de campanhas publicitárias coloridas e impactantes. Com os homens afastados, várias oportunidades se abriram. Para se ter uma ideia, 117 mil mulheres foram empregadas do setor de transporte, e neste mesmo setor, antes da guerra, só 18 mil pessoas trabalhavam. Na Primeira Guerra também vimos mulheres entrando pelo setor industrial pesado pela primeira vez. Em resposta à falta de abrigo de 1915, enormes fábricas foram configuradas. As mulheres estavam como canalhas nas fábricas, tendo que segurar o TNT, que era usado como explosivo nas munições, e por ser um agente químico, deixavam suas peles amareladas. Isso tudo acontecia até então porque as mulheres estavam trabalhando sem máscara de proteção contra gases. Nos trens, as pessoas diziam, vocês vão morrer logo nesse seu trabalho. As mulheres diziam que iriam morrer pelo seu país, mas muitas eram muito jovens e não sabiam o que estavam dizendo. Cerca de 900 mil mulheres trabalham em indústria de munições, e isso era considerado um trabalho bem perigoso. Em julho de 1918, um acidente em uma fábrica matou cerca de 134 mulheres e mais de 250 ficaram feridas. O trabalho, por ser considerado bem perigoso, era bem pago, porém elas ainda ganhavam um pouco menos da metade do salário dos homens naquela época, ou seja, o salário era bem baixo. Para as mulheres com crianças, trabalhar e cuidar dos seus filhos poderia ser um grande problema. A pressão para entrar nas fábricas de munição era tanta que o governo teve que disponibilizar enfermeiras para cuidar dos filhos dos trabalhadores. Em 1917, havia 100 enfermeiras contratadas trabalhando pelo país inteiro. Entretanto, poucas mulheres tinham esse benefício. Muitas tinham que deixar com familiares, amigos enquanto iam trabalhar. Muitos homens foram para a guerra, então isso significava treinar mulheres para serviços de não combate. No total, mais de 100 mil mulheres faziam parte das Forças Armadas Britânicas na Primeira Guerra Mundial. Um dos principais meios para as mulheres entrarem na guerra era através da enfermagem. Estes eram um dos serviços que colocavam elas literalmente na linha de frente. Além disso, era uma ocupação totalmente associada a mulheres e esse tipo de serviço foi aumentando durante o período. Enfermeiras treinadas e licenciadas dependiam de anos, então a saída foi contratar voluntários para a Cruz Vermelha. Em 1918, haviam mais de 90 mil voluntárias. Em 11 de novembro, o armistício foi assassinado pelos aliados e o Império Alemão na França, pelo fim das hostilidades na frente ocidental. Milhares de homens desmobilizados voltaram para a Grã-Bretanha, querendo suas vidas de volta como deixaram antes da guerra. Em 1918, muitos homens eram aceitos frequentemente pelo detrimento das mulheres. Em 1918, mulheres acima dos 30 anos tiveram direito ao voto. Antes da guerra, os empregos eram fortemente separados por classes sociais e com salários desiguais como norma. Não havia uma proteção legal para abuso na casa das pessoas. Além disso, o quesito social das mulheres falava que elas tinham que se casar e logo ir trabalhar de suas casas. Nem tudo relacionado às mulheres era positivo. Muitas dessas mudanças estavam relacionadas ao término do fim da guerra.